dia! Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e de estudarmos a sua palavra. Por isso eu te convido você, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, a guardarem tempo para estudarmos a palavra. Isso é edificante, é bênção para você. Faça isso, pegue lá a sua Bíblia, porque nós vamos estudar o texto. E o estudo do livro de hoje é o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, Roboão e a divisão de Israel. Nós vamos dar sequência ao que já temos estudado, que é o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, Roboão e a divisão de Israel. Vamos lá? Mas primeiro, antes da gente entrar direto no estudo de hoje, é necessário contextualizar. E se você é novo por aqui, vai aparecer um card aqui em cima com todos os estudos para crianças. Lá você pode navegar, assistir e compartilhar. E curtir também, que é muito importante para a gente, para que nosso canal seja divulgado. Aqui também vai aparecer um outro card com o estudo da semana passada. E lá você vai poder ter todo o seu contexto e suas aplicações. Mas se ficar aqui conosco, vai aprender um resumo do que foi a semana passada, com algumas situações novas a serem apresentadas, que não foram abordadas lá, e vai te enriquecer também. Tudo bem? E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, curta ele. Curta e compartilhe. Compartilhe porque é bênção e vai edificar outras pessoas. É o estudo da palavra de Deus. Agora vamos direto para o texto. Tudo começa, essa situação agora que nós estamos falando é de uma situação de divisão, uma situação de prejuízo para o povo. Porque Salomão peca e cai no pecado de idolatria. Você vai se lembrar que a semana passada nós fizemos uma reflexão sobre isso, sobre os pecados que Salomão tinha cometido. Pois é, um homem tão sábio, mas que tomou decisões imprudentes. E nós vamos falar de decisões imprudentes no dia de hoje também. Mas Salomão, ele toma para si muitas mulheres, cai num pecado onde é claro que Deus não se agrada de um casamento com muitas mulheres, né? Embora isso esteja presente nas Escrituras, a referência que nós tomamos é lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no seu último verso, onde diz que o homem sai da casa dos seus pais para se casar com a sua mulher, formando com isso uma só carne. Que também é simbólico para nos mostrar o ato de Deus tomar para si a sua esposa, que é a sua igreja, representada pelo noivo, que é Cristo Jesus, e nós que somos a igreja do Senhor, a sua noiva. Voltando para o texto, depois deste pecado, então é que Deus repreende Salomão e diz o que vai acontecer. O seu reino seria dividido, não das suas mãos, por causa de Davi, o seu pai, mas por causa do pecado de Salomão, Roboão, que seria o seu filho, teria o reino dividido. E nós vamos ver como isso acontece. Lá no finalzinho do capítulo 11, no verso 23 e no verso 40, nós temos a profecia do profeta Aías. Este encontra com Jeroboão. Esse Jeroboão vai ser um personagem principal junto com Roboão na história que nós estamos falando entre hoje e da semana que vem, porque nós não vamos completar toda ela hoje. Jeroboão é aquele que vai assumir parte das tribos que vão ser divididas no reino de Israel, que até então está unificado. Esse Jeroboão é um homem muito trabalhador, e ele foi reconhecido por essas características pelo próprio rei Salomão, que o coloca para chefiar os servos que trabalham nas obras, né? Servos escravos que trabalham nas obras para o rei. Pois bem, o profeta Aías, essa profecia é bem interessante, porque diz que o profeta tinha uma capa nova, bonita, e quando ele está com Jeroboão, vem a palavra de Deus para ele e ele rasga essa capa, ele rasga ela em alguns pedaços e toma 12 pedaços, né? E toma 10 deles e diz assim, o reino será dividido e você reinará sobre 10 tribos.
ficará apenas uma sobre os cuidados de Roboão, porque Deus diz que faria preservar aquela aliança feita com Davi, por amor a Davi. Então é assim que permanece, assim que começa a profecia de Deus, vindo de um profeta, que até então nós não tínhamos ouvido falar, mas ele está presente, o nome dele é Aías, e ele fala com Jeroboão sobre isso. Quando Salomão toma conhecimento disso, vai atrás de Jeroboão para matá-lo, mas Jeroboão foge para o Egito e lá permanece até a morte de Salomão, que vai acontecer na sequência entre o capítulo 11, verso 41 e 43. Salomão envelhece e morre, deixa muitas coisas por fazer também. Nós não temos mais descrições acerca do livro de Salomão, só temos a descrição de um livro que fala especialmente da vida dele. Só que esse livro nós não temos acesso. O que nós temos é o que a Escritura diz. E assim termina, e aí começa o reinado de Roboão. É aqui que começa o contexto real agora. Toda a situação da divisão do reino vai se dar a partir do capítulo 12. No capítulo 12 nós temos o primeiro verso, vocês podem acompanhar comigo, a coroação de Roboão em Siquém. Foi Roboão a Siquém, verso 1, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. E então Roboão vai até lá, é coroado rei, e o povo, ainda unificado, ainda unido, tem uma reclamação para fazer para Roboão. O povo então vai dizer o seguinte, a partir do versículo 4. Teu pai, Salomão, fez pesado o nosso jugo. O jugo aqui não é um ato de juízo, mas é uma carga. Fez pesado, uma carga pesada sobre nós. É o que o povo está dizendo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O povo está dizendo assim, seu pai fez as coisas muito difíceis para a gente. E colocou a gente para trabalhar de maneira muito, muito difícil. Alivia esse peso que está sobre as nossas costas. Alivia, seja mais brando do que foi o seu pai, o povo dizendo a Roboão. E nós vamos servir você. E nós vamos seguir o que você disser. Então Roboão, até então, prudentemente, pede para que o povo vá embora e retorne depois de 3 dias, porque ele iria pensar no que fazer. E aí que está o ponto aqui. Roboão ele tinha muitos homens, né? E ele foi consultar-se com aqueles que serviram junto de seu pai, Salomão. Que nós podemos dizer que são os sábios, são os conselheiros reais. Um rei ele tem muitos conselheiros reais. Porque auxiliam ele a tomar decisões, né? E ele vai se consultar com aquele grupo de conselheiros que serviu o seu pai. Então eles eram homens idosos, o texto vai dizer que eram homens mais velhos. E a Escritura nos ensina, jovenzinho, presta atenção nisso, que as pessoas mais velhas elas são mais sábias do que a gente, porque elas têm uma maior vivência, elas sabem o que vão dizer e como vão nos orientar. Por isso que é sábio e é prudente a gente ouvir os mais velhos e discernir bastante as coisas, né? A Bíblia sempre diz para que nós honremos os mais velhos, especialmente os nossos pais, que são aqueles que nos orientam, são aqueles que nos ensinam. Pois bem, Roboão então vai ter com eles e ouve o seu conselho. E o conselho destes homens mais velhos, os homens idosos, está ali no finalzinho do verso 6 e vai até o verso 7. Diz assim o texto: Como aconselhais que se responda a este povo? Pergunta Roboão aos mais velhos. E eles lhe disseram, verso 7, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Então o conselho dos mais velhos era, olha, Roboão, escuta o que esse povo tem a dizer. Ouça, fale brandamente, faça diferente do que foi o teu pai. Se você fizer isso, certamente o povo vai te seguir. Você vai ter o povo nas tuas mãos. Mas a arrogância de Roboão era tanta que ele não ouviu, não deu ouvidos
O texto vai dizer assim, verso 8: porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens. Olha só, jovenzinho e jovenzinha. Tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Quer dizer, ele deixou de ouvir aqueles que eram mais sábios do que ele para ouvir os mais imprudentes. E a consequência nós vamos ver já já. E o que foi que os imprudentes, os mais jovens, disseram a ele? Olha só, a pergunta vai no verso 9. Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Pergunta a Roboão. E os mais jovens diz assim a Roboão: assim falarás a este povo que te disse. Meu dedo, estou pulando lá para o que diz o texto. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vou castigar vocês com escorpiões. Que resposta bastante imprudente. Ou seja, o povo pede algo para ele, ao invés de ele pensar a respeito do que o povo estava pedindo, em tentar acalmar as coisas para reinar sobre o povo, ele resolve bater de frente com a imposição do povo. E o resultado, a gente vai seguir no texto, vai ver que o verso 15, então vamos pular lá para o verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O que está acontecendo aqui no final, eu dei esse espaço porque a história vai se desenrolar da seguinte forma. O povo mais novo, o grupo mais novo de conselheiros faz isso para Roboão, e Roboão decide ouvir os mais novos e rejeitar os mais velhos. A consequência disso nós vamos ver semana que vem. Mas já dá para você perceber, né, jovenzinho, que a coisa não vai ficar boa para ele, né? Enfim, vamos seguir para os aprendizados de hoje. O que nós aprendemos no dia de hoje? Roboão foi um jovem muito imprudente. Ele tinha tudo para ouvir os mais velhos. Ele tinha tudo para confiar naqueles que tinham mais sabedoria do que ele, que já tinham experienciado coisas parecidas. E aqui vai um aprendizado para a gente. Jovenzinho, jovenzinha, ouça os seus pais. Seus pais conhecem muito mais do que vocês. Os seus pais, aqueles que te amam, que muitas vezes dizem coisas para vocês que vai contrário ao que vocês querem, ao que vocês desejam, muitas vezes, a maioria das vezes, é por prudência e é para a preservação de vocês. Aprenda a ouvir aqueles que amam a vocês, porque aqueles que te amam, assim como diz a palavra, disciplinam. Nosso Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E essa questão da disciplina, a privação de determinadas ações ou de determinadas coisas que queremos, na realidade é bênção para a nossa vida, porque nos faz aprender mais, a crescer sobre o comando, sobre a prudência, sobre o cuidado dos nossos pais. Ouça e respeite os mais velhos também, porque eles são mais sábios do que vocês. Eles sabem muito mais, experimentaram muito mais do que vocês. E não vá no ouvido daquele amiguinho seu que só pensa que é desobediente. Você vai saber quem são. Que não obedece os pais, que faz as coisas por conta deles. Não ouça essas pessoas. Ouça sempre os mais experientes. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as nossas ações trazem consequências. Pode dizer o que for. Nós temos visto que Deus já havia dito que o reino seria dividido, mas essa situação como um todo não era do conhecimento de Roboão. Por mais que ele soubesse, vindo do pai dele, ou tivesse algum tipo de conhecimento, vamos pensar assim, Roboão viu o pecado do seu pai e sabia das consequências que ia acontecer sobre ele. E talvez até tivesse tomado conhecimento de que o reino seria dividido sob o seu cuidado, mas ele não sabia como isso iria acontecer. E ele não fez nada para que isso mudasse. Pelo contrário, ele tomou justamente as escolhas erradas.
Isso nos traz aprendizados. Nós temos que ser prudentes, porque as nossas escolhas trazem consequências. Acima de tudo isso, nós podemos descansar, porque essa história está nas Escrituras para o nosso aprendizado, para nós confiarmos no nosso Deus, porque sabemos que Ele reina e nada foge do seu cuidado. E podemos aprender com elas. Podemos aprender a não tomar as mesmas ações que os mais antigos tomaram, por imprudência, por escolhas erradas. Porque ali está escrito que isso tudo aconteceu para cumprimento do que foi dito pelo nosso Deus, por intermédio dos profetas, ao rei. Tanto ao rei, Salomão, quanto a Jeroboão, que seria rei, vai ser rei mais tarde. Nós vamos ver isso a semana que vem. Então, guardemos isso. Ouvir os mais velhos. Somos responsáveis pelas nossas ações. Por isso que devemos ouvir os mais velhos, para tomar decisões e ações corretas, para sermos prudentes. E por fim, descansemos no nosso Deus, porque Ele reina e Ele governa todas as coisas. E se tudo isso está aqui, é para nosso aprendizado, para que aprendamos e confiemos no nosso Deus. Lembre-se, Provérbios 13:16, todo prudente procede com o conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. É isso. Nós ficamos por aqui na data de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Que Deus te abençoe e te conceda graça. Até a semana que vem. Um beijo.